Sabemos que vivemos em um mundo onde a injustiça é algo comum. E isso começou há séculos atrás e se estende até os dias de hoje. Sempre ouvimos como a infância é algo de extrema importância para a construção do caráter e de outras ações futuras. Mas quem é que controla isso? Antes de entrar na história de hoje, se inscreve aqui no canal que não te custa nada e eu sei que você não está inscrito. É só clicar no botão vermelho de inscreva-se e pronto, tá feito. Deixa o like também e compartilhe esse vídeo com os amigos e aproveite e conheça os outros casos aqui do canal. O sistema penal do mundo ainda é muito falho, em alguns países mais que outros, e mesmo assim, vemos a toda hora injustiças sendo cometidas, como o caso dos 5 do Central Park, que já foi contado aqui no canal, e hoje temos mais uma criança sofrendo com as falhas do sistema. Cyntoia Denise Brown nasceu em Fort Campbell, Kentucky, em 29 de janeiro de 1988. A garota nunca conheceu seu pai, nem mesmo sabe quem ele é. Já sua mãe biológica, Georgina Mitchell, engravidou de Cyntoia aos 16 anos e não se importava com o fato de estar gerando uma vida em seu corpo e sempre abusava de bebidas alcoólicas. Ela testemunhou que bebia todos os dias e logo às 8 da manhã já estava bêbada, e isso se estendeu durante toda a gestação. Também confessou que aos 8 meses de gravidez, além do álcool, ela também começou a ingerir cocaína diariamente. Após o nascimento de Cyntoia, Georgina a deu para adoção, pois não queria um bebê e dizia que sua família era completamente louca e não fariam nada de bom para a criança, assim como não fizeram com ela. Cyntoia então foi adotada por uma mulher chamada Elinette Brown, e sua nova mãe lhe proporcionava um lar muito estável e amoroso. Elinette sempre amou Cyntoia como se a tivesse gerado, sempre fez de tudo para que ela se sentisse amada e acolhida. Mas como toda adolescente, assim pensou Elinette, Cyntoia começou a se mostrar um pouco rebelde. Foi expulsa da escola em que estudava e começou a passar muito tempo nas ruas. Chegou até a fugir de casa neste período, sendo detida pela polícia por cometer crimes contra uma pessoa e crimes contra a propriedade. Após ser libertada, a polícia ligou para sua mãe, que suplicou que ela voltasse para casa de que tudo iria ficar bem. Então, ela acabou sendo admitida em outra escola, onde não durou muito tempo e foi expulsa novamente. Ela então voltou para as ruas, mas dessa vez sempre ligava para sua mãe, dizendo estar bem, que logo voltaria para casa. Até que no dia 6 de agosto de 2004, Elinette recebeu uma ligação tarde da noite. Ela pensou que seria sua filha, mas na verdade era a polícia. Cyntoia estava presa e sendo interrogada pelo assassinato de Johnny Michael Allen, de 43 anos. Mas sua mãe pensou que a ligação fosse um engano, que talvez eles tivessem ligado para a mãe errada. Mas infelizmente não foi um engano. Cyntoia estava sendo presa e acusada de homicídio e roubo. Durante o interrogatório, ela se comprometeu a contar tudo o que havia acontecido se os policiais a prometessem ajudá-la. E para extrair o maior número de informações possíveis da garota, os policiais disseram que poderiam falar com a promotoria se ela colaborasse. Cyntoia, então, com 16 anos, menor de idade, desacompanhada de um responsável advogado, contou absolutamente tudo aos policiais, como as coisas aconteceram até ela atirar na cabeça de John Allen. A polícia, então, logo a prendeu e a enviou ao Departamento de Serviços Infantis do estado, por ser menor de idade. Mas o estado do Tennessee tem uma lei que permite que crianças menores de idade possam ser julgadas como adultas, se assim a Corte dos Serviços Infantis determinar. E para isso, ela teria de passar por uma audiência de transferência, como eles chamavam, para assim decidir se ela seria julgada em um tribunal adulto ou não. Durante esta audiência, ela foi ouvida,
A jovem teve de contar tudo o que se passou na noite de 6 de agosto de 2004. Ela começou contando que sempre se sentiu deslocada do mundo e de sua vida, que mesmo que sua mãe fosse maravilhosa, ela sempre se irritava com as regras de não beber, não chegar tarde, essas coisas. Então, decidiu sair de casa. Ela já estava familiarizada com as ruas, pois não era a primeira vez que tinha fugido de casa. E quando os advogados a perguntaram como ela fazia para sobreviver, ela disse que sempre ficava em um hotel específico. E quando questionada como ela conseguia ficar neste hotel, ela disse que se prostituía e assim conseguia um lugar para dormir, algum dinheiro para comer e para comprar drogas. Então, ela contou que isso tudo começou quando ela conheceu um cara que era conhecido nas ruas como Cut. Ela disse que ele no início mostrou a ela como tudo funcionava e um tempo depois a forçava a se prostituir. Ele a ameaçava, espancava e estuprava em várias ocasiões diferentes. Então, sobre a fatídica noite de 6 de agosto, ela contou que estava em um estacionamento de um restaurante fast food quando conheceu Johnny Ely. Ao ver a garota, Johnny se aproximou dela e perguntou se ela estava com fome. Ela imediatamente respondeu que sim. Em seguida, ela conta que ele a questionou se ela queria ir para a casa dele, e ela também respondeu que sim. No caminho para a casa de Johnny, ela conta que ele a perguntou quanto ela cobrava pelo programa, e ambos concordaram que o valor mais adequado seria $150. Enquanto estavam na casa de Johnny, eles comeram e conversaram bastante. Ela disse que ele a contou que era atirador de elite, que já havia servido ao exército e entre outras coisas. Então, ela diz ter perguntado se poderia assistir televisão e ele não se opôs. Ela então diz ter ido se deitar na cama para assistir televisão e em determinado momento se sentiu um pouco desconfortável com as investidas e carícias que Johnny fazia nela. E mesmo tendo concordado com ele em fazerem sexo e ir até a casa dele, ela diz que neste momento fingiu que tinha dormido, na tentativa de fazê-lo parar. Mas isso não aconteceu. Até que ela tentou se soltar dele, pois estava, como ela disse, ficando com um pouco de medo. Então, ele se virou para pegar algo. Ela, preocupada que ele pegasse uma arma e a matasse por ser um excelente atirador, ela o fez antes. Sempre andava com uma arma na bolsa. Então, a pegou e enquanto ele estava de costas, ela atirou na cabeça dele, pegou o dinheiro na carteira e roubou seu veículo. Com isso, após alguns meses, a juíza do caso determinou em 14 de novembro de 2004 que Cyntoia, ainda com 16 anos, fosse levada ao tribunal para ser julgada como adulta. Ela sabia que se fosse levada ao tribunal de adultos, ela estaria enfrentando o pedido de prisão perpétua e acabou vendo seu caso como perdido. Sabia que seria considerada culpada, sabia que sua vida livre, mesmo nunca tendo se sentido livre, tinha acabado. Durante o julgamento, a acusação centralizou o caso nas atitudes a sangue frio cometidas por Cyntoia. Eles descobriram que não havia nenhuma arma no quarto de Johnny. Portanto, não havia como ele tentar pegar uma arma para matar a garota. Ainda argumentaram que a posição em que o corpo de Johnny fora encontrado sugeria que ele estava dormindo quando foi morto e não tentando agarrar a menina. Já a defesa se baseou em testemunhos que contaram que Johnny não era bem visto no bairro. No restaurante fast food onde ele e Cyntoia se encontraram, os funcionários disseram que a princípio eles pensaram que ela fosse filha ou talvez uma sobrinha dele, mas que enquanto esperavam seu pedido ficar pronto, perceberam que não era bem aquilo que estava acontecendo. Eles notaram os olhares e investida do homem para a garota e disseram se sentir desconfortáveis com aquela situação. E ainda completaram que sempre que ele ia neste restaurante, ninguém queria servi-lo, pois nenhum dos funcionários se sentia à vontade com ele. Por fim, o fim do julgamento
se deu com a condenação de Cyntoia por todas as acusações e condenação de perpétua, com possibilidade de condicional quando ela tivesse 67 anos. Na prisão, Cyntoia teve de se adaptar àquela nova forma de viver a vida. Se esforçou para compreender tudo o que aconteceu com ela e se comprometeu a viver a vida na prisão da melhor forma possível. Ela se formou no ensino médio pelos métodos oferecidos pela penitenciária e também conseguiu se formar na faculdade, ainda encarcerada pela Universidade de Lipscomb. Seu tutor a descreveu como uma excelente aluna com uma das maiores médias do curso. Em 21 de novembro de 2007, por algum motivo, o caso de Cyntoia viralizou na internet e até subiram uma hashtag no Twitter em prol de sua libertação. Inclusive, várias celebridades se posicionaram a favor de Cyntoia. Entre elas estão Rihanna, Kim Kardashian, Snoop Dogg e LeBron James. Então, os advogados públicos de Cyntoia sabiam que aquele era o momento pelo qual eles esperavam para o pedido de clemência, que já estavam discutindo há algum tempo. Foi em março de 2018 que aconteceu a audiência para o pedido de clemência de Cyntoia Brown. Dentre os defensores do progresso e liberdade da jovem mulher, estava seu tutor da Universidade Lipscomb, que durante a formação acadêmica da jovem, ambos vieram a descobrir que ele, além de tutor dela, também foi um dos promotores a pedir prisão perpétua a ela durante seu julgamento. E ao ver o crescimento, desenvolvimento e dedicação dela na última década, ele acredita que ela esteja pronta para ser solta. Seus advogados alegaram que ela sofria de uma doença mental, causada pelo excesso de bebidas alcoólicas ingeridas por sua mãe durante a gravidez, o que a fez ser aquela jovem que cometeu aquele crime. Então, após 7 meses de atenção ao caso de Cyntoia, ela foi libertada da prisão. Após sair da prisão, Cyntoia se dedicou a ajudar jovens que passavam pela mesma situação que ela passou. Escreveu um livro e foram feitos documentários sobre a vida dela, inclusive um na Netflix que mostra todo o caso, desde a prisão até ser solta aos 30 anos de idade. E para afirmar sua nova vida, Cyntoia acabou até se casando. Infelizmente, esta é a realidade de muitas crianças no mundo. A história de Cyntoia é mais um exemplo de como uma criança pode não ter chance antes mesmo de nascer e não ter nenhuma chance após nascer. Uma criança que sofria abuso sexual, era constantemente espancada e, quando diz ter agido pela sua defesa, foi sentenciada à prisão perpétua. Você acredita que Cyntoia apenas estava se defendendo? Acredita que ela queria matar Johnny? Acredita que seu estado mental a levou a cometer este crime? Me conte aqui nos comentários. Bons sonhos e até o próximo vídeo.